Gosto de humor ácido, né? Vamos seguindo agora com o programa, porque agora é da numerologia de casa. Minha amiga Malu Oliveira já está aqui pra gente conversar sobre esse assunto. Boa tarde, Malu. Tudo bem? Bem, você. Gostou do nome Richarlison? Eu confesso que é estranho também, eu acho estranho. É diferente, né? O Matheus também falou assim, na hora que eu falei Richarlison, a matéria é do Richarlison. Ele falou assim, Rei Charles? Igual a avó do neném. Pois é, pois é. Confunde a fonética ali, né? Sim. Vamos seguindo? Vamos. Hoje foi o dia mais frio de julho, hein? Ai, eu gostei, mas assim, tá frio, tá friozinho. 15 minutos? Você me avisa que horas são? 2h24. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre numerologia de casa. Malu Oliveira está aqui e a gente vai começar com o assunto. O que é numerologia de casas? Numerologia de casas. Toda casa tem um número. Mas vamos entender primeiro o seguinte. Numerologia é o estudo dos nomes através dos números. E isso também acontece nas casas. Só que as casas já vêm com números. Sim. Então, o que a gente consegue com a numerologia detectar? Qual a vibração que a sua casa tem através do número que ela tem na porta. Então, quando eu faço a análise de uma casa pelo número, eu entendo a vibração que aquela casa traz e o quanto essa vibração está boa ou não para o seu morador. Então o número pode definir, tipo assim, quero prosperidade. Esse número aqui pode não ser bom para isso? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer. Um exemplo disso, Malu. Para isso, vamos ter que entender a vibração de cada um dos números. Então, por exemplo, o número que fala mais de materialidade é o número 8. As pessoas falam, então, se eu colocar o número 8 na minha casa, eu vou ter dinheiro, vou ter prosperidade? Sim. Olha. Mas a gente sempre tem o não junto. E por que o não? Porque o 8, ele é o número ele também fala muito de justiça. Então, quando eu falo de materialidade com o número 8, eu não posso esquecer que eu tenho que ser justa no que eu estou buscando. Então, um exemplo, uma empresa que tem na porta da casa, do seu estabelecimento, um número 8, ela não pode vender sem nota. Ela não pode vender algo falsificado. Então o universo cobra dela. Exatamente. Então essa é a questão da vibração. Eu tenho uma vibração que é positiva, mas eu tenho que entender o que aquele positivo me pede. Porque se eu faço algo que não está de acordo, eu vou ser cobrada pelo que eu estou fazendo de errado. Certo. Entendeu? Então, cada um dos números vai ter um direcionamento para que você possa utilizar bem esses números. Aí você pode até me questionar. Mas a minha casa é 151, por exemplo. Não é o número 1, 2, porque a gente sempre vai falar de 1 a 9, né? E aí você vai me questionar. Mas uma casa que é 151, como é que eu faço? Então, eu sempre vou estar somando e reduzindo até chegar em um único número. Então, se eu estou falando de um número 151, eu vou somar 1 mais 5 mais 1. Então, eu tenho uma casa 7. Inclusive, é a pergunta aqui, ó. Como calcular o número da casa? Você vai ensinar a gente a fazer isso? Acabei de ensinar. E é exatamente isso. Você vai olhar para o número que tem lá no teu portão ou na tua porta, onde está o número, e fazer uma redução. A redução é a soma de todos os números juntos até chegar em um único número. Ou seja, um exemplo aqui, gente. O número da minha casa, um exemplo. 107. O 0 não tem valor, você soma o 1 e o 7 dá 8. 8. Ai, que maravilhoso, moro na casa 8. Você mora numa casa próspera. Sim. Mas, o que acontece? A gente sempre fala o seguinte, a vibração que a tua casa pede é a de prosperidade. Mas, se você é uma pessoa que acumula coisas, que entope os espaços e tudo mais, a tua casa não vai circular essa energia, essa vibração. E nisso a gente já entra numa temática Feng Shui, né? Feng Shui, sim.
Exatamente. Tá Porque vendo como é que eu entendo? e é muito interessante. Eu fui aprender numerologia nas casas num curso de Feng Shui. Olha. Por quê? Porque no Feng Shui você está sempre falando de vibração. Então você sempre vai buscar a melhor vibração para os seus ambientes. E o número traz uma vibração que vai te dar a orientação de como tratar o ambiente. Ai, que ótimo. Então, por exemplo, eu tenho uma casa que ela se resume no número 1, né? Eu já morei num apartamento 1. E quando você mora num apartamento 1 ou numa casa que soma o número 1, é uma casa muito boa para novos inícios. Uma casa que você precisa ter mais independência. Então, cada casa vai trazer uma vibração. Eu moro numa casa que totaliza 2. Então, é uma casa onde as coisas são mais tranquilas. Eu até trouxe uma colinha para eu não perder nenhum quesito. Então, a casa 2, ela fala muito de uma casa onde você vai ter muita parceria, é uma casa mais tranquila. Então, isso faz com que você, olha só, é uma casa mais dedicada para quem quer privacidade. Então, a casa 2 é aquela casa que tem menos visita, é só uma casa, por exemplo, de um casal ou de uma família pequena. Geralmente é isso? Sim. E a pessoa, às vezes, sem pensar, pega uma casa 2, só ela e o marido, e um filho só. Sim, e muitas vezes você pode até não estar gostando do lugar onde você mora e não sabe por quê. Por conta do número. Por conta do número, da vibração que você tem naquele espaço que não bate com a sua. Então, exemplo, você mora numa casa, eu vou dar um exemplo bem simples. Você mora numa casa que totaliza 5. Só que você está fazendo um curso de especialização. Você precisa de uma casa calma para estudar. E a casa 5 é uma casa agitada, movimentada, uma casa cheia de entra e sai. Então é uma casa que recebe bastante visita. Sim, é uma casa festa. Casa 5, casa 3, são casas de pessoas que estão sempre abertas para o mundo. Então, é uma casa agitada. E é também a casa, tipo, a casa de parente que, vamos todo mundo lá almoçar lá. Aí todo mundo se junta e vai na casa daquele parente. Essa é a casa 9. É a 9 que é isso. Essa é a casa 9, a casa que atrai, a casa que sempre chama para os almoços, a casa que está sempre disposta a ajudar quem está precisando. Essa é a casa 9. A gente fala que é a casa da ONG. A casa da ONG, que maravilhoso. Porque é uma casa, é interessante isso, mas é verdadeiro. Quando você percebe que muita gente vai pedir as coisas, que muita gente vai lá porque está precisando de ajuda, alguém lá dentro ou a própria casa tem a energia do 9. É o psicólogo do bairro. Pode ser. Acontece, né? E você vai calculando, você vai vendo aqui, gente, meu vizinho, né, ali recebe muita gente, ou muita gente pede ali, aí você vai sabendo. E ele é 9, você é 8, ele é 9. A gente vai olhando, vai calculando o número da casa da pessoa, você vai falando, tem a ver. E existem energias que são bem pesadas para as casas, que se você não sabe, você fala, não sei o que acontece com a minha casa, que todo dia tem um problema. Isso é muito característico de uma casa que soma 4. Por quê? Porque a casa 4, ela pede estrutura, ela pede rigidez. Então, a casa 4, ela vai sempre buscar manutenção se você não colocar nela aquilo que ela precisa. Esses dias eu atendi uma moça e foi bem engraçado isso. Ela me deu o número da casa e somou um 4. Aí eu questionei ela assim, a tua casa dá muito problema, assim, tipo... vazamento, estoura cano. Ela falou assim, sempre, a vida inteira. Eu falei, então, a tua casa está precisando de uma reforma bem feita, bem estruturada. Sim. Não adianta fazer gambiarra. Tem entendeu? gente que gosta da gambiarra, né? Sim, sim.
E às vezes é a hora de você mudar, reformar, jogar uma coisa fora, doar. Exatamente. Então, casas que tem, por exemplo, muito... que quebra as coisas e você não joga fora. Sabe, quando você vai para a cozinha, que as tuas xícaras estão todas lascadinhas, aquilo não traz boa energia. Tá lascadinho, joga fora. Joga fora. Ah, mas ainda dá para usar. Então, dá para usar, mas ele já cumpriu com a função dele. Energeticamente. Energeticamente falando. A vida útil dele já passou. Passou. Por isso até que está na hora de trocar. Sim. Tem umas postagens que eu tenho acompanhado, que é assim, o que te traz prosperidade, saúde. Então, sempre que você olha para os ambientes têm que estar limpos, adequados, iluminados, com circulação boa de ar. Tudo isso é saúde, prosperidade. Ah, só o número não resolve? O número é uma das coisas que traz, mas ele sozinho não resolve. Uhum. E a gente falou do número 1, o 2 já falamos? Falamos do 2. O 3 é o da comunicação, da alegria. É a casa da festa. Ah, então quem gosta de receber festa, casa 3. Sim, mas o 3 tem um problema que é, quando se fala muito, pode dar encrenca, né? Então, assim, uma casa 3, ela é festeira, ela é comunicativa, mas você tem que tomar cuidado para que não haja brigas, desentendimentos. A casa 4 nós já falamos também, que é da estrutura, né? Sim. A casa 5 é o da liberdade, do movimento, da mudança. Então, casa 5 é ótimo para uma república de universitários. Olha que maravilhoso. É um entra e sai danado. A casa 6 é a casa da família. Então, a casa 6 é aquela casa aconchegante, gostosa, aquela casa que você entra e não quer sair. Uhum. E é interessante porque a gente tem alguns modelos de famílias que os filhos chegam na idade de ir para o mundo, numa casa 6 ele não quer ir. Porque é uma casa gostosa. É a casa da mamãe, a casa gostosa, ele não sai. É muito interessante isso. A casa 7 é a casa do silêncio, a casa da espiritualidade. Então, por exemplo, você quer fazer um treinamento, quer fazer um curso, vai fazer uma monografia, vai fazer algo que precisa de silêncio, a casa 7 é ideal para você. Ela traz essa questão, né? Uhum. Ela traz muito a questão da introspecção. A casa 8 é a casa do poder, a casa do dinheiro. Olha. Então, mas é aquilo que eu falei. O que acontece? Ela atrai negócios, ela atrai ambição, mas ela exige muito a questão do equilíbrio emocional. Você não pode deixar, por exemplo, o poder subir a cabeça. Você não pode deixar que o dinheiro, somente o dinheiro, te mova. Sim. Tá? E a casa 9 é aquele que eu falei. A casa ONG. É a casa ONG, mas é a casa, por que a ONG? Porque é a casa do altruísmo. Uhum. Ele fala muito, a casa 9, fala muito do desapego. Então, por exemplo, se alguém está precisando de alguma coisa e vai numa casa 9, a casa ela não tem apego, então ela vai sempre estar cedendo. Ai, que bonito também, uma relação bonita. Sim, sim. E é interessante porque é uma casa que está sempre pensando no coletivo. Ela não pensa só nela. É muito diferente da casa 1. A casa 1 é do individual. A casa aqui é meu, ninguém entra. Materialista, mas no individual. Eu não divido as minhas coisas. Aqui é o meu espaço e não o nosso espaço. Entendeu? Sinta-se em casa, mas não tanto. Não tanto, exato. É a casa. E a gente já tá 5 minutos, você falou, né, Matheus? Ele deu uma pista ali pra mim. Fatores que contribuem para a energia da casa, a gente já falou, né? Algumas coisas sim. Porque, na verdade, o que acontece? Nós estamos falando de energia. E energia você tem que ativar. Uhum. Então, por exemplo, uma casa que está sempre escura, sempre fechada, você não faz a energia circular. Uma casa que não tem planta, uma casa que não tem um pet, animal. Uma casa que não tem vida, ela fica ressentida. Fica doente, uma casa fica doente. Uma casa doente. E é interessante você falar de uma casa doente, porque as pessoas falam assim, como assim uma casa doente?
A casa, ela é como se fosse a nossa pele. Então, quando você percebe que a tua casa está tendo problemas, você tem que olhar para você e ver o seguinte: será que esses problemas não são meus? Exatamente. Você falou da casa, eu lembrei de um filme que eu assisti na infância, chamava A Casa Monstro. Não sei se você já viu. Vi. E os sentimentos daquele senhor era relacionado à casa. A casa. E também a senhora, a esposa dele que tinha falecido. Sim. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E se não me falha a memória, porque agora faz muito tempo que eu assisti, a casa tinha muitos problemas, mas ela era fechada, ninguém podia entrar. Era muita poeira. Então, tudo isso uma faz casa doente. É uma casa doente. Só que, na verdade, a doença está nos seus moradores. Sim, falou tudo. Eu tenho uma pergunta que me surgiu aqui desde o começo da pauta. Falei, vou esperar ela falar, depois eu falo. Ô, Malu, e quando é apartamento? Porque o apartamento, gente, o número ali do apartamento em si, dos blocos ali, quando você chega ali, passa na rua, 100 e pouco. Aí dentro, né, na casa ali da porta, é outro número. Aí qual que vale? Como, às vezes tem que somar os dois, como é que faz? É assim, o número da rua, aquele que está lá na porta do edifício, ele tem uma vibração, mas ela é diluída para todos os moradores. Então todo mundo usufrui daquela energia. Mas assim, de forma bem sutil. O que vale mesmo é o que está na porta da sua casa. Que maravilhoso. Então, suponhamos que você não está se sentindo muito bem com aquele número que está na tua casa, com a vibração da tua casa. Quando a gente faz essa avaliação, a gente parte para uma harmonização. Por isso que muitas vezes você vai ver casas com uma letrinha no final. Vamos usar um exemplo aqui. Sua casa é 807? Qual que é o número do... 635. O condomínio, bloco 2. Apartamento 807. O que vale é o apartamento. O que vale é o apartamento. Um exemplo, o Matheus não está gostando da vibração dele. O que ele pode colocar ali? Não, primeiro é o seguinte, a gente vai avaliar o motivo da moradia. Por que ele não está se sentindo bem? O que está acontecendo com ele ali? Porque 807 dá um 15, certo? Que no caso seriam 6 somando os dois. Somando 15 eu tenho 6, certo? O que acontece? A casa 6 é a casa da família. É a casa, aquela casa que eu disse, que tem que ser uma casa confortável, tem que ser uma casa que abraça seus moradores. Então, às vezes, você pode ter algum problema na casa porque ela não é isso. E ela está pedindo para ser transformada nisso. Entendeu? Entende? E daí, tem gente que você já deve ter passado na frente de alguma casa aí, gente. A pessoa coloca ali, um exemplo, 111A, não sei o que, B. O que as letras têm a ver pra gente encerrar aqui, como a Matheus já falou que já estourou o tempo? Na verdade, assim, eu preciso entender o que acontece com a casa para ter esse A, B, C. Porque às vezes o A... Exato, porque às vezes o A, ela é uma... Por exemplo, você mora num condomínio que tem 8 blocos. Então, tem o bloco A, B, C, D. Então, para que eu não tenha 61 de qual prédio? Então, é do A, B, C, D. Então, esse A, ele tem uma ligação com o número da torre, digamos assim. Só que cada um desses números, ele tem um valor. Então, vamos falar do A. Se eu tenho no 161A, eu tenho 161, então eu tenho mais o A. Eu tenho 3 vezes o 1, porque o A vale 1, e mais o 6. Eu tenho um apartamento 9. Olha aí, porque a pessoa quer colocar um exemplo ali, a energia do 9 na casa dela. A energia, ali está a energia do 9. De repente ela não quer a energia do 9 porque não bate com ela. Ela não é uma pessoa que é doadora, ela não é uma pessoa ligada a ajudar todo mundo. Ela quer uma coisa mais introspectiva, ela quer uma coisa... Então, ela precisa fazer uma harmonização nesse apartamento. Mas ela não pode tirar o A, mas a gente pode fazer algumas coisas que dá para dar uma invertida nessa vibração. O A é utilizado, a letra é utilizada mesmo, ou as pessoas que colocam ali? Muitos lugares são já vem como default, né?
padrão. Às vezes a gente passa na frente da casa ali e vê, né? O número e a letrinha. Então. Às vezes a pessoa colocou de propósito ou não. Sim. Pode ser de propósito ou não. Entendi. Às vezes você passa ali na frente da casa, a pessoa tem a letrinha, pode saber que ela entende numerologia. Ou não, né? Ou não. Mas no meu caso, se eu falasse... Você falasse, o número 8 não é um número legal. Eu já ia colocar uma letra ali. Já ia ver qual letra que era necessário. Então, mas esse é um estudo muito interessante de se fazer, porque não é só colocar uma letra. Tem que entender todo o motivo de por que você não está se sentindo bem naquele espaço, ou que tipo de vibração você precisa para aquele momento, para poder fazer essa harmonização. Porque senão você pode ter um problema maior ainda, né? Entendi. Malu, obrigado. Viu? Imagina. A gente vai ter que encerrar com o tempo estoura. Mas você sempre está convidada para a gente fazer sempre mais pauta. A hora que a gente você sempre quiser. volta. O exemplo, a gente falou aqui, a primeira vez a gente falou de nome. E sempre está voltando aqui na pauta, né? Então é um assunto que sempre está em alta aí, a gente sempre está falando. Obrigado, viu? Imagina. Passe seus contatos para quem quiser entrar em contato, fazer a numerologia da casa ou do nome, né? Eu estou no Instagram, no @Malu Oliveira Numeróloga, ou no meu WhatsApp, que é o 43999248492. Legal, obrigado. Obrigada. Viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada.